me chame a atenção, sei lá, tá bom? De alguma forma. Então, hoje é dia 10 de março, hoje é aula 5 já, e a gente vai falar hoje sobre os tipos de linguagem que existem, tá bom? Nós falamos na aula passada, a gente acabou falando sobre já linguagem e língua, as diferentes abordagens sobre isso, a sociolinguística, né? E dentro da gramática, enfim, a gente falou também sobre algumas abordagens pedagógicas, e aí então a gente veio ao tempo, até chegar nos dias atuais ou próximos, para então nós iniciarmos realmente a falar sobre o ensino da língua portuguesa. Para falarmos de ensino da língua portuguesa, a gente precisa ter como base algumas pessoas muito importantes na língua portuguesa. Deixa eu só abrir a porta para a Milene. Eu estou sentindo falta da Elaine, e já é a segunda aula minha que ela não aparece. Alguém sabe dela? Eliane. Eliane, gente? Sempre troco o nome dela, desculpa, mas sou péssima para isso. Vamos lá. Eu creio que ela ainda vai entrar, porque ela está demorando chegar do serviço. Falta a Jailma. Outra também que está demorando a entrar por causa do serviço. E ela pega um trânsitozinho chato, né? Então, onde a Eliane mora também é um trânsito bem para chegar lá, entendeu? Imagino. Tranquilo, vamos lá, vamos indo. Bom, então a gente precisa trazer algumas pessoas bastante importantes para essa aula, e uma delas vocês conhecem por nome e estão começando a conhecer o texto, que é do Barthes, Roland Barthes, Walter Benjamin, e a gente pode trazer também, um outro cara que eu tô, assim, apaixonada por ele, mas aí eu falo com vocês depois, que é o Belenin Noel, que ele também fala sobre a língua portuguesa e fala sobre a literatura, mas aí a gente vai falando devagar sobre eles, porque, nossa, eu tô, assim, apaixonada por esse cara, pelo Noel. Não é o Papai Noel, é o Belenin Noel, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar sobre os tipos de linguagem. A gente já conhece alguns tipos de linguagem quando a gente viu lá em língua portuguesa. São os mesmos? Praticamente, tá? É que a gente vai focar aqui, na verdade, o ensino de língua portuguesa para as crianças, né? Lá em língua portuguesa, a gente falou sobre linguagem geral, tá? Então vamos lá. Bom, primeira tipos de linguagem que a gente tem como conhecimento do mundo, né, da civilização, é a linguagem verbal. A linguagem verbal, gente, ela pode ser assim, pode ser gestos, né? Ela pode ser um gemido, pode ser um choro. Tudo isso é uma linguagem verbal. Quando a gente pensa na criança, quando a gente pensa no bebezinho, por exemplo, né? Ele tenta fazer a transformação desses gestos sonoros, vou pensar assim, né? E transformá-lo depois, com o tempo, em signos linguísticos. Signos linguísticos, amores, palavra. Tá bom? Signo, palavra, letra, tá? Signo, letra, tudo bem? A gente já falou disso, que isso está relacionado à linguística, lembra? A gente viu em noções linguísticas, né? Então, quando a criança, ela inicia a sua comunicação, a sua forma de comunicação, ela inicia pela linguagem verbal. E não necessariamente uma palavra, porque ela não nasce sabendo falar. Então, ela vem com esses gestos sonoros, que pode ser desde o nha, 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 até o choro, né? Como pode ser também através dos gestos, e esses gestos para ela faz um som, tá bom? Que mais? Isso, bom, então vamos lá. Então, a linguagem verbal se vale da palavra, seja escrita ou falada. A gente fala primeiro sobre essa oralidade das crianças. Professora, pode falar. O choro também seria, então, uma linguagem também verbal? É uma forma de comunicação. Isso mesmo, a linguagem verbal. Perfeito.
O choro é uma linguagem verbal. E é uma das primeiras, né? Porque ela percebe que chorando a mãe volta, chorando alguém aparece, chorando dão o que ela quer, né? Então ela vai começar a perceber que você, como mãe, ou como professor até, tem reflexo, tem uma reação diante dessa ação do choro, certo? Acho que a gente falou sobre isso, não foi? Uns dias aí, que a gente até falou da ação, reação, e punição e... Ai, como que é o nome? Behaviorismo, a gente falou sobre isso em algum momento da aula. Tem aulas que se fundem, né? Que uma dialoga com a outra. E às vezes eu paro e falo assim, caramba, isso eu disse em que aula? Ensino da língua portuguesa ou didática 4? E eu falei, caramba, eu falei, para que aluno isso? É assim. Bom, se a gente vai pensar em linguagem verbal, a gente pensa em palavras. E nas linguagens não verbais, a gente vai pensar em aquela linguagem que o código é diferente da palavra. Pode falar. Libras ou não? Libras, por exemplo. Não verbal. Ok, a gente tem aqui embaixo. Vocês estão vendo meu slide? Sim. Tá. Sim. Porque aqui embaixo está escrito, né? Alguma coisa em libras, né? É love que está escrito aí embaixo, não é isso? Apesar de que eu acho que esse L está errado. Só vi pelos sinais. Oi? Oi? Eu só vi pelos sinais. Escrito love. Love aqui, né? Eu acho que esse L está errado, hein? O L tá ao contrário. Deveria ser assim, né? E não assim, né? É que é a mão que dá errado. Mas beleza. Super válido. Bom, o que a gente pode considerar de linguagem que não seja aquela que utiliza a palavra? Então, a gente pode pensar na linguagem de imagem, ícones, gestos, aí então entra libras, cores, sons, movimento corporal, teatro, certo? O som, a gente está falando de música, a gente está falando de som, porque a música, ela tem palavras, certo? O que mais que a gente pode pensar em linguagem não verbal? Aqui a gente tem umas placas, né? As placas em si não tem nada escrito, tá escrito embaixo o seu significado, tá bom? Tudo bem aqui, amores? Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Algumas concepções de linguagem que eu acho que é importante a gente trazer o que seria uma linguagem, né? Então, a linguagem, ela é uma expressão do pensamento. O pensamento, ele é algo abstrato. Quando eu faço esse pensamento tornar-se uma palavra, a gente tem aí, na verdade, a palavra plena. A gente tem a concretização do pensamento, tá? Então, a linguagem, ela é uma expressão do pensamento, só que, claro, ela é a concretização dele. Porque a hora que eu falo, que eu emito um som, eu concretizo. Eu posso concretizar mais ainda escrevendo. Tá bom? A linguagem, ela é um veículo de comunicação, porque para eu me comunicar, eu preciso usar algum meio de comunicação. Qual que seria esse? Eu vou mandar um bilhete. Eu vou fazer uma placa. Eu vou dançar. Todas elas são formas de comunicação, são veículos de comunicação. Então, a linguagem, ela é como se fosse um veículo de comunicação. De que modo que você quer se comunicar? O choro, o grito, apenas falando mesmo, falando, né, oral, ou então através de música, através do teatro, através de, sei lá, ícones, por exemplo. Os emotions, por exemplo, eles são formas de comunicação, né? Mesmo sendo dentro do WhatsApp. Mas também ali eu tenho a linguagem verbal e eu tenho a linguagem não verbal, tá? A linguagem também, ela é uma interação humana. Gente, é impossível a gente não se comunicar, não é verdade? Vamos pensar que nós estamos numa sala
nós todas, e não podemos falar. A gente consegue se comunicar sem falar? Sim, pelo olhar? Sim. Dependendo. Perfeito, isso mesmo. O olhar também é uma forma de comunicação, e é uma forma de comunicação não verbal. Os gestos também. Olha o que eu acabei de fazer. Sim, sim, sim. Os gestos também são. Não necessariamente a Libras. Por exemplo, eu não sei Libras, mas de repente você sabe. Deve saber mais do que eu, aliás. Ou deveriam, pelo menos. E aí, então, vocês conseguem se comunicar através de Libras. Eu não sou alfabetizada em Libras, então eu não vou conseguir fazer parte dessa interação com vocês. Mas se vocês se comunicarem comigo de uma outra forma, que seja piscando, que seja olhando, fazendo um gesto, aí então eu consigo entender o que você está querendo me dizer. Certo, amores? Professora, por exemplo, quando eu tô brava com meu filho, ele já me entende pelo olhar. Ai, que bom, né? Não precisa nem bater, né? Aí ele fala assim, você tá brava, mamãe? Eu tô super brava. Ai, que bom, né? Isso é muito bom. Na verdade, as primeiras pessoas com quem a gente tem contato e comunicação é a mãe, depois o pai e depois as pessoas que agregam a nossa família e que convivem conosco na casa, né? Então, quando a gente pensa em criança, em bebê, que é a primeira comunicação é através da palavra, é a oralidade, né? A gente precisa também se preocupar com esses gestos. Quando a gente não tem uma linguagem verbal, a gente tem uma linguagem não verbal que pode ser através do gesto, que pode ser através do bater com a mãozinha na cama, ou bater na mãe, ou bater no pai, enfim, né? De alguma forma gesticula e comunica-se, né, essa criança com o mundo externo. Ela quer exteriorizar o seu pensamento, a sua emoção, né? O bebê não pensa. Pensa sim. Aqui é mais difícil de entender o pensamento de um bebê, né? Porque é muito subjetivo, e ele é muito primário, né? Vamos dizer assim, primário, né? Não tem muita coisa ali inserida ainda, né? O que essa criança, esse bebê recém-nascido, por exemplo, ele vai lembrar é ainda sobre tudo que ele passou dentro do útero da mãe, né? E essa lembrança, na verdade, ela não consegue ser concreta. Você não consegue conversar com as pessoas e falar assim, você lembra quando você estava no útero da sua mãe? Não, não consegue, né? Ela é uma memória muito pequena, curta. A gente normalmente tem a primeira lembrança que a gente tem da gente é por volta dos seus 4, 5 anos de idade. Antes disso, só se alguma coisa muito traumática acontecer com a gente. Muito traumática. Aí, então, a gente consegue ter alguma lembrança, a primeira lembrança de vida da gente. É engraçado isso, né? 4, 5 anos, a gente começa a ter lembranças. Tá? E claro que 4, 5 anos a gente já está falando, né? Então, mais fácil de se comunicar. Mas em relação à linguagem que é utilizada pelos bebês, que não tem ainda uma oralidade clara, né? Não tem aí a palavra plena, como a gente chama, concreta, então a gente tem a linguagem não verbal, que vem o choro, que vem o esperneio, que vem alguma forma de se comunicar, né? Muito bem. Tudo bem aqui, amores? Tudo bem. Então, tá bom. Qualquer dúvida é só chamar. Deixa eu só dar um banho na água. Para a gente falar um pouquinho de linguagem, a gente também precisa falar de cultura, porque uma coisa está conectada à outra. Não dá para a gente pensar, assim, em linguagem, apenas a linguagem, só para me comunicar com uma pessoa que está do meu lado a vida inteira. Eu não vou sair daquele quadradinho, minha vida vai ser alienada a essa pessoa, a esse espaço que eu vivo. Imagina, por exemplo, você viver só na sala da sua casa, somente com uma pessoa do seu lado a vida inteira. Você morre aos 90 anos. Você não sai.
impossível, né? Impossível, você precisa comer, você precisa, né? Nem tem horta em casa. A Raimundinha quer uma cebolinha, nem isso você tem também. Eu queria também tomate cereja, eu queria plantar. Essa eu vou tentar fazer no vaso. Voltando àquela conversa. Bom, linguagem e cultura. Então, a linguagem é um traço cultural adquirido pelo indivíduo em função de estar inserido em determinada sociedade ou grupo social. Grupo social, a gente não está falando só da família. A gente pensa em família num sentido bastante amplo, assim, tipo, pai, mãe, irmãos, sobrinhos, família do cunhado e da cunhada, tá bom? Assim, bem amplo mesmo, né? E de Jailma. Boa noite, querida Djailma. Cadê você, querida? Oiê, Djailma. Fala com a gente, fofa. Bom, então, quando a gente fala de linguagem, que é um traço cultural, a gente só adquire, né? Porque quando a gente nasce, lembra do pendrive vazio que eu falo para vocês? Então, a gente é um pendrive vazio e vão inserindo coisas na gente, a gente vai aprendendo, e esse pendrive, que não tem fim, né? Porque a gente pode conhecer tudo na vida, apesar de não dar tempo. A gente pode conhecer tudo superficialmente na vida, não aprofundado, e ter esses conhecimentos, né? Esses conhecimentos. Ou então a gente pode ser esse pendrive vazio e vão acumulando coisas específicas, né? Como, por exemplo, vocês estão fazendo pedagogia. Já é uma parte específica. De repente, vocês querem fazer, sei lá, psicopedagogia. Está especificando um pouquinho mais, tá bom? Então, tudo isso vai especificando o aprendizado de você e, claro, que vai formando aí um indivíduo. A gente é formado do quê, né, gente? Tá bom, professora, eu não faço faculdade, não estudo, não vou à escola, só fico em casa, fiz ali o ensino médio, acabou. Tá bom, beleza. Mas você, por exemplo, assiste televisão. Também tem uma inserção cultural na sua vida diante da televisão, certo? Que você vai adquirindo conforme as coisas vão passando. Por exemplo, de repente na sua casa, todo domingo é dia de macarronada com frango. É uma cultura na sua casa. Toda quinta-feira também tem massa. É uma cultura. Diria uma bela cultura. Me chama que eu vou. Sei lá, de repente todo sábado à noite tem pizza em casa. É uma forma de cultura. A comida também faz parte da cultura, certo? Assim como, sei lá, de repente a gente dança toda sexta-feira. Sei lá, que cultura é essa, mas enfim. Na sua casa dança-se toda sexta-feira. É uma cultura. Tá bom? É uma cultura e não na sociedade. Observe que aí você não está inserido numa sociedade, você está inserido num grupo social. Qual é o grupo social se eu só fico em casa? A minha família. Tá bom? Mesmo que eu fique, não só no quarto, que aí o grupo social é muito pequeno. Aí você não vai ter cultura nenhuma mesmo. Só se você ligar a televisão e olhe lá, dependendo do canal que você vai assistir. E aí, então, tudo isso é uma forma de cultura. As músicas que a gente escuta também faz parte da cultura. E não necessariamente aqui eu escuto. Aqui escutam e eu acabo, de uma forma indireta, escutando. Os funks, por exemplo, aqui na frente. É indireto. Certo? A língua, na sua relação com a sociedade, espelha os valores e o acervo cultural historicamente construído. Quando a gente fala de língua, de fala, de palavra plena, construída, de palavra concreta, né, de escrita, tudo é, na verdade, uma relação que a gente tem com as pessoas, com esse grupo social, com essa sociedade que a gente faz parte. Por exemplo, vocês trabalham, vocês têm a família, vocês têm a faculdade. Que seja tudo presencial, que seja tudo, sim, tipo janeiro de 2020, estava tudo certo. Fevereiro que seja. A gente estava tudo ok. E aí, então, o que acontecia? Vocês tinham pelo menos 3 grupos sociais que vocês faziam parte. E fora o meio de transporte. Que seja, você vai de carro. É uma forma de também você se comunicar, de você adquirir cultura, tá bom?
Então, tudo isso faz parte de cultura. Parece que não, parece que é bobo, parece que é babaca, mas não é. Ah, e de repente você também frequenta alguma religião. Pronto, 5. Ah, você vai, sei lá, na casa da sua mãe, que é em outra cidade, todo final de semana. Sorocaba, por exemplo. Já é uma outra cultura, um outro grupo social. Tá bom? Todos eles nos passam coisas diferentes daquelas que a gente pensa. Ainda bem. Porque deve ser muito chato pensar a mesma coisa desde quando nasce até morrer. E não mudar a sua forma de enxergar o mundo, né? O que nos faz mudar de opinião, não é porque nós somos volúveis, indecisos ou imaturos. Bem pelo contrário. A mudança de opinião faz com que nós percebamos de que nós estamos mudando de ideias, que as nossas definições também mudam, os nossos conceitos, a nossa cultura, as nossas investidas culturais e intelectuais, elas também mudam. Então, por isso que a gente muda de ideia. Não é feio e nem é antiético ou imoral mudar de opinião. Tá bom, gente? Isso acontece. Deixa eu ver quem é que tá entrando. Isso acontece, ainda bem. Ana Maria. Boa noite, Ana Maria. Djailma, tudo bem, querida? Oi, boa noite, meninas. Tudo sim. Que bom, que ótimo. Fica à vontade, tá bom? Você, Ana Maria, que estão chegando agora, fiquem à vontade. A gente está falando sobre linguagem. Eu passei, acho que só 2 slides, alguma coisa assim. A gente vai direto hoje, tá? Então, tá bom. Então, a língua, quando a gente fala de um acervo cultural historicamente construído, a gente vai pensar numa palavra que acho que a gente já comentou aqui, que é o vós-me-se, vós-fun-se, você e hoje se. Né? Você sabe daquela coisa, você sabe como faz, você viu aquele livro, né? A gente conversa com as pessoas assim, você viu, não é você viu, né? E isso faz parte de uma construção histórica, cultural sobre a língua, tá bom? O vós-me-se, vós-fun-se, ele é uma evolução ou até uma construção de uma forma de comunicação diferente por conta das pessoas que também são diferentes e também mudam as coisas. Tá vendo? Se até a língua muda, por que a nossa ideia, nosso pensamento, nossa concepção também não pode mudar? Não é verdade? Faz parte tudo de uma coisa muito histórica. Por exemplo, se a gente pegar alguma gíria, a gíria bicho, por exemplo, bicho, e aí, bicho, beleza? É uma palavra que ela tem 2 significados. O bicho por si só, né? Então, ela tem a definição concreta dela, que a gente encontra no dicionário, né? Ai, como que é o nome? Enfim, queria lembrar um outro termo técnico que esqueci agora. Enfim. A gente tem essa forma denotativa de falar sobre a palavra bicho. Bicho, então, são seres, né, que são irracionais, assim como cachorro, gato, enfim, é bicho. Mas eu posso chamar alguém de bicho. E aí, bicho, beleza? Isso é uma gíria, né? Isso é uma gíria da década de 70. Então, quem tem o hábito ainda de trazer essa palavra bicho no lugar de e aí, mano, e aí, beleza, e aí, galera, né? Todas essas gírias, elas nos trazem esse acervo cultural histórico, tá bom? Então, a gente encontra através das gírias. Daqui 3, 4 anos, ou até 10 anos, a gente vai ouvir falar sobre zica do baile, que também já deixaram de usar. Sei lá, o que é agora no lugar, né? Que zica pra gente era uma coisa, né? Um tempo atrás, zica era uma pessoa que não tinha sorte, né? E agora a zica do baile é uma pessoa legal. Muito engraçado isso, né? Porque um não tem nada a ver com o outro, né? Mas ela foi mudando. Historicamente, culturalmente, ela foi mudando, certo? Tudo bem, gente, aqui? Entenderam? Eu tô falando de língua, linguagem, traço cultural.
Tudo bem? Tudo. Não? Tudo bem. Tá bom. As práticas linguísticas são influenciadas pelo modo como a sociedade se estrutura. Então, a prática da fala, da conversa, da escrita, ela é influenciada pela política, pela economia e pela cultura. Vamos pensar no termo militância. Vocês têm escutado esse termo militância? De uma certa forma aí, de algum tempinho para cá, assim, quase que diariamente, a militância. O que é militância? É o engajamento, né? Que pode ser político, pode ser econômico, pode ser sobre feminismo, sobre GLBTQ, mas, enfim, pode ser sobre branquitude, pode ser, enfim, pode ser uma bandeira que você levantou para defender aquela causa. E isso é uma militância. Essa palavra militância, ela não existia. Existia militares, existia milícia, existia, sei lá, militarismo. Agora, militância é uma palavra nova. E ela foi, na verdade, formada, né, inventada, né, por conta dessa sociedade que está se estruturando de uns anos para cá de uma forma muito pluricultural, que é muita cultura junto ao mesmo tempo, né? Que é o Brasil, né? O Brasil é pluricultural, né? E aí, então, a gente consegue visualizar e ouvir a palavra militância e já não nos incomoda mais tanto, porque a gente pensava em militares, pensava em alguma coisa ruim na década de 60, né, 70, tá bom? E não tem nada a ver, né? Militância é apenas engajamento. Aqui antes havia a palavra engajamento, engagement, como era em francês, e aqui no Brasil engajamento, que é a tradução, e o engajamento nada mais é do que bandeirinha levantada. Se vocês assistiram eu acho que não chegaram a assistir. Lembra das feiras culturais do Colégio Dourado? Eles não chamam de feira cultural, mas, enfim, é a feira cultural que acontece em outubro. Normalmente não. Teve o primeiro ano meu, foi sobre engajamento literário. As literaturas engajadas, né, que a gente falava que defendia uma bandeira, era militância, né? Então, existe, sim, literaturas que engajavam alguma coisa importante, né? E aí, então, as meninas estavam vestidas, assim, de personagens importantes da época. Não sei se vocês assistiram isso. Vocês estão no terceiro ano? Pode ser no primeiro ano de vocês tenham ido lá no anfiteatro, foi lá onde eu apresentei, que era um teatrinho. Enfim, que era a militância, que era o engajamento, tá bom? Então, engajamento e militância é a mesma coisa. E isso tem uma influência aí, na verdade, política e cultural, tá bom? Tudo bem entender essa parte, amores? Sim. Tá. Beleza. Mais alguém? Diga. Dúvida? Pergunta? Questionamento? Não? Tudo bom. Muito bem. Não há uma língua portuguesa. Há línguas em português. E aí, então, a gente fala sobre quem? Sociolinguística, que a gente já abordou, não é verdade? Então, a gente tem aqui uma definição do Fiorin, do Luiz Fiorin, que é um gramático incrível, excelente. Ele construiu mesmo né, todo dia fazia, enfim, manual de redação, que você já deve ter em algum lugar aí, desde sempre existiu esse manual de redação, é do Fiorin. Ele também tem vários livros pedagógicos, didáticos, da língua portuguesa, tá bom? Fiorin. É um cara bastante conhecido, importante na língua portuguesa. E ele diz o seguinte: a variação é inerente às línguas, porque as sociedades são divididas em grupos. Há os mais jovens, os mais velhos, os que habitam numa região ou outra, os que têm esta ou aquela profissão,
os que são de uma ou outra classe social, e assim por diante. Quando alguém começa a falar, sabemos se é de São Paulo, gaúcho, carioca ou português. Não é isso? E isso faz parte da sociolinguística que a gente já abordou aqui na aula de ensino de língua portuguesa. Certo? Alguma dúvida aqui? Professora, só me lembra aí o significado de inerente, por favor? Ah, tá. Inerente é que ela não nasce com. Porque essa variação, por exemplo, quando a gente aprende língua portuguesa na escola, todo mundo aprende a mesma língua portuguesa, que é a norma da língua portuguesa. Então, tem lá as regras de gramática, sujeito, verbo, complemento, beleza? Só que assim, por exemplo, o menino caiu da bicicleta é uma frase besta, certo? Mas tem sujeito, verbo e complemento. Eu, que moro aqui, em São Paulo, sempre morei aqui, vou dizer, o menino caiu da bike. Já mudei bicicleta para bike, beleza? Como que a Raimunda diria o menino caiu da bicicleta? Ele se estrepou todinho. Pronto, já mudou. Isso é, por quê? Porque nasceu com ela, mas a língua portuguesa não nasce com ela, né? Mas o que nasce com ela são esses trejeitos de fala, tá bom? Então, por isso que a variação, ela não nasce com a língua, né? A variação não nasce com a língua portuguesa, porque o menino caiu da bicicleta não é o menino se estrepou da bicicleta, não é verdade? Mas, para o regionalismo, para a Raimunda, que é de uma certa região, ela vai dizer se estrepou. Então, isso é a sociolinguística, isso é a variação linguística, e que essa variação não nasce com a língua portuguesa. Entendeu? É isso. Ela é inerente. Entendeu? Ela é inerente. Boa. Boa. Uma palavra já basta, né, gente? Uma palavra já dá, assim, aquela insegurança, aquele não entendi nada, não é verdade? É verdade, tá certinho, tem que perguntar mesmo, gente. Vamos lá. A língua não é homogênea. O que é homogênea? Vamos pensar que tudo que é homo é igual, tá bom? Homogênea é ela ser igual do começo ao fim, desde 1500, quando descobriram o Brasil, até 2021. Ela é igualzinha? Não houve mudança nenhuma? Bem, pelo contrário, né? Só houve mudança. Então, ela não é homogênea porque ela não é igual do começo ao fim. Tá bom? Tudo bem? Em nossa sociedade, existem grupos diferentes e heterogêneos. Heterogêneos é diferente, é o oposto de homogêneos. Homo igual, hetero, diferente. Então, a nossa sociedade existe grupos diferentes. Heterogêneos, que manifestam essas variações da língua portuguesa, que pode ser econômica, social e regional, através da linguagem. Então, quem é do sul vai falar um pouquinho mais chiado, vai usar o ba, vai usar o guri, umas expressões que são do sul. Quem é do norte e do nordeste não vai usar ba, ou vai? Não. Vai usar oxe, não é isso? Oxente, o botão, o tomate, não é isso? Tudo bem. São variações, certo? E aí, então, por isso que ela é heterogênea, porque o mesmo tomate é o mesmo tomate e é o mesmo tomate do sul, do norte, do nordeste, certo? É a mesma coisa. A criança, ao chegar à escola, pode trazer um dialeto ou uma fala distinta da língua padrão ou da norma culta. A gente já falou um pouquinho sobre isso e a gente vai falar um pouquinho mais, porque a gente precisa se preocupar com a região que a gente vai dar aula e com a forma como essas crianças também falam. Elas são inseridas num contexto social que você não faz parte. Se eu, por exemplo, vou dar aula aqui em São Paulo, mas eu vou dar aula para um grupo de crianças que tem variações regionais, que é bem provável que tenha, vamos pensar numa família que veio do Nordeste.
Então, a gente vai entender e vai ouvir que essa criança, ela vai ter uma variação na fala, ela vai ter uma variação de sentidos, de significado, tá bom? Lembra do tamborete que a gente falou? Então, é uma variação. Se eu digo para ela, pega aquele banquinho, ela não vai entender. Mas se eu disser a ela, pega aquele tamborete, é bem provável que sim. Certo? Isso é uma variação. O que vocês, professoras... Vanessa, Oi, pode falar. quando eu vim do Maranhão em 81, cheguei em 81, no início de 81, eu tinha 13 anos, 12 anos. Logo eu fiz 13, que eu sou de março, né? Aí eu ia para a escola e eu falava, né, por alguma coisa, eu ia conversar, sei lá, com as meninas, eu falava que eu ia me banhar. Ah! Eu vou me banhar. Aí elas ficavam, Raimunda, não é me banhar, é tomar banho. Aí você esquece, né? Depois que eu ia conversar de novo, eu vou me banhar. Ou eu vou aqui, sabe, colocar no... Elas tiravam sarro, mas como elas tiravam da minha cara. Imagina, Raimundinha. Porque, muito engraçado ficar ouvindo, né? Vou me banhar, né? É. Hábito, né? Porque vocês se banhavam, na verdade, no rio, não é isso? Na cacimba, quando não tinha rio perto, era na cacimba. Alguém aí sabe o que é cacimba? Eu ia perguntar agora. Banho de cuia? De caneca? De caneca. Ou se não, pegava a lata d'água, descia na cacimba. É tipo um poço. É banho de Silvana. gato, é banho de gato, Eu então, sei que a o gente que é fala. Aí puxava a água e tomava banho, quando não estava perto dos rios, né? Agora, quando tinha rio, era no rio mesmo. Por isso Junto que com era as... Junto com as... Como é que chama aquele negócio que tem no rio? Que parece uma lesma. Sanguessuga. sanguessuga, o chup-chup, né? Ai, credo. Que medo, eu morria de medo. Tem a bica também. Não tinha boto lá, não? Não tinha boto. Tinha o quê, Marcela? Uma bica, próximo da cacimba. A bica? Fica. Sim. Sim. Não, nós não tinha bica. Tinha que cavar bastante, né? Aí formava a cacimba para poder pegar aquela água. Limpinha, limpinha. Imagina. Da bica também, água bem limpinha. Né? Aí levava na lata para casa, ou se não nos negócios que tem lá, que a gente chama... É da natureza, a gente colhe na natureza. Cabaça. Cabaça. Enchia as cabaças de água e levava para pôr no pote. Cabaça era um negócio que envolve o fruto, não é? Isso, é um fruto. Aí tira o miolo dela lá, a semente, tudo, põe para secar e forma tipo de uma moringa. Só que tem umas que crescem mais. Entendi. É claro que a gente fala isso, assim... Lá em Alagoas fala cuia. Cuia também. As menores faziam cuia para usar de prato. Não tinha prato? Ia comer na cuia. Aí tinha que pegar a água da cacimba e deixar assentar, né? Para ficar bem limpinha a água. Sim. Aí, quando chegava em casa, colocava um pano limpinho na boca do pote para poder pôr a água. Isso mesmo, Raimunda. E carregava água na cabeça, colocava uma rodinha na cabeça para colocar. Marcela, você é da onde? D'água, né? Marcela, você é da onde? Ela não entendeu. Marcela? Você é da onde? Tá falando comigo, de que região, professora? Tô. Sim, eu sou lá de Recife. Recife. Sim. Quem falou junto foi a Djailma também? Foi. Da onde você é, Djailma? Eu sou de Alagoas. Que legal, que bacana, né? Regiões diferentes, cidades diferentes, estados diferentes, mas a cultura era a mesma, né? Sim. Porque a escassez da água também é a mesma, né? Nossa, demais. Eu carreguei tanta água na cabeça. Aí tinha que uma camiseta para colocar na cabeça, né? Fazer tipo um caracol para não machucar. A gente chamava rodinha. Para não doer a cabeça. Mas era muito gostoso. Era muito gostoso, era divertimento, né? A gente se alegrava, era tão feliz a vida. Era feliz da vida, mas é uma escassez de tanta coisa, né? Hoje a gente... Mas graças a Deus que já passou. Já passou, Com graças certeza. a Deus, né? É porque, assim,
exemplos, né, em muitos certos momentos, né, até mesmo agora na aprendizagem, a professora falando, né, então, são recordações antigas e tudo isso eu convivi todo esse tipo de coisa, né, então... No meu caso, lá, nós tínhamos escassez de tudo, era de tudo, porque minha mãe era mãe solteira, com um monte de filho, então a escassez era, assim, tremenda. Até de água. Quem dirá de comida. Dirá de comida. Imagina, porque para vocês plantarem alguma coisa e colherem, vocês precisam da água. Se falta água, o que vocês vão plantar, não é verdade? Nem animais dá para ter, né? Porque se não tem água, não tem vegetação, não tem nada, né? É muito difícil mesmo, né? Difícil. Então, assim, mas passou. Eu acho que é uma excelente lembrança para a gente nunca esquecer de onde a gente veio, da gente ter essa memória e conseguir dar valor ao que a gente tem hoje, que é só abrir uma torneira sem fazer força nenhuma, sai água, não é verdade? Que é muito diferente de carregar água na cabeça, se banhar no rio, e ficar preocupada se vem alguém ou não. E a gente consegue hoje se trancar no banheiro, ligar o chuveiro com água quente. Né? E então a gente consegue ter essa valorização, essa história, mas eu acho muito incrível. O povo nordestino, eles têm uma garra, uma gana, que assim, eu tenho muita inveja dessa gana, sabe? Eu acho que vocês têm muito mais do que a gente que é do sul. Eu nasci num lugar onde tinha água, era só girar a torneira, né? Então não tive essas dificuldades, né, que vocês tiveram. Não que eu não seja uma pessoa com força, enfim, perseverança, enfim. Mas, assim, eu acho que vocês têm uma gana que vem de dentro, vem dessa ausência de tantas coisas que vocês tiveram, né? Dessa secura. Professora, oi. Só um exemplo para falar. Quando eu estudava, eu era pequena, bem pequena ainda, eu e meus irmãos. Então, antes que desse o horário de ir para a escola, que era às 7 horas, tínhamos que carregar água para encher os tonéis, os barril, encher tudo mesmo, né? Porque a minha mãe lavava roupa de ganho, então a gente ia para a escola, mas tinha que deixar tudo cheio para ela carregar, para ela lavar as roupas. Então, meu pai acordava eu e meus irmãos para a gente carregar água, deixar tudo cheio mesmo, tudo abastecido. E quando a gente voltava, aí ia de novo para carregar água. Depois a gente parava para almoçar e à tardezinha já enchia de novo para outro dia. Entendeu? Então, e passava o dia enchendo água, né? Enchendo tonel. Era gente. E sabe o que é pior? Tem gente que ainda faz isso, que ainda não tem acesso à água. Né, gente? Mas graças a Deus, lá onde minha mãe mora, ela já tem acesso a tudo mesmo. Graças a Deus por isso, né? Isso. Aí o sonho dela, né, era chuveiro, era água encanada, né, que fala, quando faz instalação de água encanada, que se fala. Então, o meu pai já se foi, mas deixou tudo arrumadinho para ela. A casinha dela, tudo certinho. Graças a Deus. Né? Graças a Deus, que bom. Fica feliz por isso. Aí a gente fica contente com isso, que pelo menos água encanada, pelo menos, né, a gente tem o saneamento básico, né? Não está mais na mesma situação que era antes, né? Muito bem. O que eu quero deixar aqui para vocês, meninas, todas, que eu já ouvi umas historinhas aí, eu quero deixar claro uma coisa para vocês, que é o seguinte, acho que está no próximo slide até, deixa eu ver, aqui. Quando a gente fala, eu volto, tá? Nós, professoras, independente se é da língua portuguesa ou se serão pedagogas, né, ou, enfim, independente de onde será, a gente tem que tomar cuidado, na verdade, no ensino, principalmente na alfabetização, com os termos regionais. Só isso. O sotaque, ele é seu. Ele faz parte da personalidade de vocês. Não tem ninguém que vai tirar esse sotaque. Ninguém pode dizer para vocês de que vocês têm que deixar de ter sotaque, tá bom? Para dar aula. Ninguém.
Isso é sim, a gente já falou aqui na sala, né? E eu fui atrás, e sim, existe o xenofobismo linguístico, tá bom? Que é um preconceito linguístico e que acarreta processo, tá? Então, se alguém um dia disser para vocês de que você não pode dar aula porque você tem um sotaque muito forte, então você diz a essa pessoa de que ela está cometendo um crime de xenofobia linguística. Tá bom? O que, na verdade, a gente pede para evitar em sala de aula é trazer regionalismo para dentro da sala. Não é que você está em São Paulo, você tem que usar as palavras de São Paulo. Não é isso, porque não existe uma norma culta, uma linguagem, na verdade, certa no norte, no nordeste, no sul, no sudeste. Não, não é isso. É que cada um desses estados tem o seu regionalismo, que nem a gente está falando agora, que nem vocês trouxeram várias palavras novas para o nosso vocabulário, enfim. Essas palavras vocês podem utilizar no norte e no nordeste, se caso eles tiverem o hábito de usar isso. Mas se vocês estão numa outra região que não cabe, que não utiliza-se essas palavras, essas expressões regionais, então vocês deixam de usar. É só isso. É só isso. Aí a gente entra numa outra questão, que é o que é certo e o que é errado, ou o que é adequado. Tá bom? Por exemplo, eu vou voltar aqui que eu quero escrever uma coisa para vocês. Deixa eu voltar aqui. Vou escrever aqui no chat. Por exemplo, eu quero escrever a palavra paciência. Ela é escrita assim, certo? Estão vendo aí no chat? Ok. Aí, então, isso está correto. Beleza? Tá certo. Pela norma culta, tá correto. O que estaria errado é o seguinte, eu escrever assim, ó, Deixa eu escrever errado. Eu tenho 2 C cedilhas numa palavra que não tem nenhum. Isso é errado. Errado é escrever de forma errada. É escrever isso aqui, ó. É escrever certo. Isso. Problema, por exemplo. Bom, tá errado, né? Tá errada a escrita. Tá? Então, é isso que vocês têm que tomar cuidado. O restante, a gente vai se adequar, ele é adequado, ele é inadequado, tá bom? Marcela, não tem problema não, querida. Tô de olho não, fica tranquila, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque, por exemplo, trazer o regionalismo para dentro da sala de aula, onde não há o regionalismo, é inadequado. Não é errado. Só é inadequado. Não é para esse público que eu tenho que falar, que eu tenho que usar esse regionalismo. Tá bom? Mas claro que tem coisas que vão sair da boca de vocês, porque faz parte de vocês o sotaque, o regionalismo, tá bom? Da mesma forma que da minha boca também sai, né? Então, não é porque eu nasci em São Paulo que eu falo, nossa, tudo certinho, porque eu sou professora de língua portuguesa, que, nossa, ela não usa gíria. Não, né, gente? Vocês sabem que usamos gírias também. Por quê? Porque tudo depende com quem eu estou conversando. É claro que num teste, num processo seletivo, numa entrevista, a gente não vai utilizar. A gente vai tomar um cuidado muito maior em selecionar as palavras, porque seria inadequado. Por exemplo, nós temos alguns tipos de fala. A gente tem a fala vulgar, a gente tem a fala popular e a gente tem a fala erudita, tá bom? Que faz parte da norma culta, dessa gramática normativa, que é aquela pessoa que fala super bonito, enfim. A língua vulgar, a forma de comunicação oral vulgar, é aquela que tem palavrões e gíria. A popular, ela não tem palavrão, ela tem apenas gíria, certo? E a língua erudita é aquela que não tem nem gíria, nem palavrão, e tem uma concordância verbal e nominal perfeita, tá?
o que nós temos que ter? As 3. Porque pensa, por exemplo, deixa eu ver. A gente está assistindo, sei lá, futebol. Acho que no futebol cabe também. Futebol, e a gente tem lá o nosso time do coração, e que o adversário marca gol nos últimos minutos da partida, assim, prestes a encerrar. E aí, então, o juiz... isso. O nosso adversário marca gol. E a gente tá, assim, muito bravo, porque a gente quer que o nosso time do coração ganhe. E aí, o nosso time do coração marca um gol. E o juiz anula. Você vai ficar bravo naquele momento por conta daquela anulação, né, daquela ação, atitude, que não é a favor do seu time. Então, não cabe aí, por exemplo, dizer que juiz é bobo. Ah, seu juiz bobo! Tem um efeito, né, assim, quando você fala, seu juiz bobo, você gritando assim no meio do estádio, por exemplo, com a camiseta do Corinthians, assim, não tem peso, né? A sua carga emotiva ali não extravasa o suficiente, né? Você deveria ir, nesse momento, você pode usar, sim, a sua linguagem chula, total, e dizer, juiz, seu filho de uma mãe bem amada, enfim, né? Cabe nesse momento, cabe, super adequado. Está adequado a esse momento. Tá bom? Agora, não cabe xingar, por exemplo, chegar no seu gerente, no seu chefe, na diretora da escola e dizer, e aí, parça? Não cabe. É inadequado. Tá? Por exemplo, você está no trânsito, dirigindo, e alguém te fecha. Dá aquela fechada que você tem que frear bruscamente. Você faz até assim com o carro. Você não vai abrir o vidro e falar, seu bobo! Não cabe, né, gente? É inadequado, né? Então, assim, a adequação da palavra varia de acordo com quem eu estou falando e a emoção que eu estou sentindo no momento, tá? Mas eu também posso sentir coisas e me controlar para não usar uma linguagem chula, vulgar, só porque eu estou brava, entendeu? Não cabe falar com uma pessoa só porque eu estou brava, de repente o cara cortou a fila, que nem hoje no mercado. Uma senhorinha tentou furar a fila, assim, deu uma de sonsa, ficou ali olhando gilete, chocolatinho, eu estava no caixa. Ao distanciamento social, eu tenho o hábito de fazer, boba, né? Só eu. E aí, então, tá o caixa, eu estava atrás, esperei a moça que estava no caixa passar a compra dela, terminou de passar, ela estava lá do outro lado, aí encostei meu carrinho e fiquei atrás. Só que antes de encostar meu carrinho, essa senhorinha sonsa, estava olhando o chocolate, e entrou na minha frente. Eu fiquei brava, mas não é por isso também que eu vou usar uma linguagem absurda, né? Só disse a ela, pô, não, mentira. A filha lá atrás. Me contive. Por quê? Porque não é adequado, seria feio, seria deselegante, né? Falta de educação total, né? Então, existem o que é certo e errado, e existe o que é inadequado e adequado. Tudo depende com quem a gente está falando e assim, o grau de intimidade que há entre as pessoas. Quando eu falo para vocês tomarem cuidado em sala de aula, é só por conta disso, tá? Dessa parte onde a gente utiliza expressões regionais, só. Tá bom, amores? Entenderam? Vocês entenderam? Sim. Vocês vão falar para a pessoa que falar para você que não pode falar com sotaque, que existe xenofobismo linguístico? Aí eu já fico quieta, porque aí eu preciso estar nervosa. Mas não precisa, sabe por quê? Porque essa conversa já chegou na coordenação. Tá bom? Ô, Vanessa, mas existe isso de chegar... Nossa, nunca ouvi falar, mas... De que, professor? Direção, falar para o professor, olha, você está usando muito sotaque, é isso? Isso.
Existe. Nossa. Eu não presenciei, me contaram sobre um caso, tá bom? Eu diria, não é uma fofoca, porque eu acho que quem me contou isso não fofocaria, né? Não inventaria. Fofoca é invenção, é um pontinho a mais, né? Mas sim, já houve casos de que sim, a coordenação, ou enfim, tentando alertar essa pessoa, ou essas pessoas, não sei quantas foram, não era para usar o sotaque, ou diminuir. É um absurdo isso, absurdo isso, absurdo. Mas enfim, está dito, registrado. Bem cômoda, não. Variação linguística, a gente já viu isso, mas é só rapidinho para a gente poder rever. Então, a língua, ela desculpa, ela vai variar de acordo com a dimensão geográfica ou regional, a dimensão social, então pode ser idade, o sexo, o gênero, na dimensão histórica, então lá em 1800 e agora, e na dimensão situacional, que é o contexto. Né? Então, por exemplo, dentro da sala de aula, eu, professora, falando sobre pedagogia, eu não vou utilizar aqui uma linguagem difícil para vocês entenderem, mas eu tenho que trazer termos técnicos, para vocês aprenderem os termos técnicos, certo? Então, aí vai variar de acordo com o contexto. Se eu falo com pedagoga, eu utilizo termos técnicos da pedagogia. Se eu sou advogada e converso com um advogado, eu utilizo termos do direito. Agora, se eu sou pedagoga e estou conversando com um advogado, nem eu e nem ele temos o direito de utilizar termos técnicos. Você vai entender? Não. E ele vai entender? Não. E que conversa vai ser essa? Dois loucos conversando. Ninguém vai entender nada do que o outro diz, certo? Então, é necessário de que haja uma linguagem clara, né? Então, aí vai da linguagem que você está optando em ter ali com aquela pessoa. Eu diria que não é errada, é inadequada, certo? Aí, então, a gente entra aqui em correção e adequação, né? Então, acho que vocês entenderam, né? Que erro, na verdade, é aquilo que não está dentro da gramática normativa, que não está dentro de um livro de língua portuguesa, de gramática. Porque escreveu errado, certo? Escreveu errado de verdade. Tenha paciência que eu escrevi para vocês, ou problema, a palavra problema, tá? Isso é errado. O resto é inadequado ou adequado, tá? Mitos linguísticos, vamos lá. Eu acho que está acabando. Acho que a gente entra daqui a pouquinho acho que faltam alguns slides. Vamos até 9h30 mesmo, direto e reto. Mitos linguísticos. O que é mito? Ouvir falar. Não é isso? Ouvir falar, tá? A língua portuguesa falada no Brasil apresenta uma unidade surpreendente. Por exemplo, o que é isso, né? Uma unidade é apenas uma forma de falar. A gente acabou de ver de que existe uma variação linguística muito grande e que tudo vai depender disso aqui, ó. Tudo isso. Da região, da idade, do sexo, do gênero, da dimensão histórica. Conversar com a sua avó, por exemplo, ela vai utilizar alguns termos que você não utiliza mais. E nem precisa ir tão longe, né? Ela não tem mais de 200 anos. Tenho certeza. Nem mais de 100, que é tão difícil. E a dimensão situacional, que é o contexto, tá? Então, por isso que ela é vista como um mito, essa frase. Porque na língua portuguesa falada, a gente tem várias unidades, né? A gente tem várias formas de comunicação, tá? Brasileiro não sabe português. Só em Portugal que se fala bem o português. Como a nossa língua é de origem portuguesa, muita gente acha que o português correto, certo, é o português de Portugal. Mas, na verdade, ele já virou duas línguas. Português de Portugal, português do Brasil. Tá bom? Quem fala perfeitamente o português? Os dois. Tá bom? Português é muito difícil. Não, não é muito difícil. A questão é que nós, brasileiros, temos o péssimo hábito de achar que
A comunicação, ela tem que ser da forma como eu quero e não da forma como é, como deveria ser. A gente tem preguiça de fazer leitura, a gente tem preguiça de fazer pesquisa, a gente não precisa conjugar o verbo, se a gente fala do jeito que a gente fala, e a pessoa consegue entender o que eu estou falando, para mim tá ótimo. Eu não melhoro a minha linguagem, eu não melhoro a minha língua portuguesa. Mas português não é difícil. Difícil é o inglês, difícil é o chinês. Não ouvi a pergunta. Ainda não fiz. Entrando nessa questão aí, hoje em dia é utilizado ainda a conjugação dos verbos? Porque antigamente tinha muito, né? A gente aprendia a conjugar. Hoje ainda tem? Boa pergunta. Nas escolas? Porque pelo pouco que eu tenho visto, ainda não percebi essa. Todas as frases que a gente diz tem um verbo, e ele já está conjugado. É que é muito inconsciente a conjugação verbal que a gente faz, porque a gente faz desde quando a gente começa a falar, certo? Ensinar a conjugação verbal dentro da língua portuguesa, ela faz parte do PCN, ela faz parte do BNCC, ela faz parte de todas as regras, todas as legislações, e pelo amor de Deus, o dia que não ensinarem, eu me corto. A questão é que mudou a forma como é ensinada. Por isso que a gente não vê mais como era com a nossa época. Eu tinha caderno de conjugação verbal. Minha professora dava. Gente, vocês têm que comprar um caderno para conjugação verbal. Pelo amor de Deus. Né? Mas a gente também tinha um português mais correto, ou uma conjugação verbal mais correta, por conta desse caderno, bendito caderninho de conjugação verbal. É que hoje, a forma como se ensina a conjugação é diferente. Na prefeitura. Entendi. Hoje mesmo eu e as outras estagiárias estávamos comentando sobre conjugação de verbos, né? E a conjugação também, pretérito passado, presente, futuro. Pode ser que vocês encontrem alguma coisa mais assim específica quando for ensinar advérbios de tempo para os alunos. Por quê? O advérbio de tempo, ele me dá quando aconteceu a ação. Então, se eu utilizo, por exemplo, o advérbio ontem, o meu verbo vai estar no passado, presente e futuro. Passado. Se eu vou utilizar o advérbio amanhã, então ele vai estar no futuro. E aí eu já coloco o verbo no futuro. Se eu utilizo o advérbio de tempo hoje, então eu utilizo o verbo no presente. Ou num futuro próximo. Entendeu? Pode ser que aí tenha um peso maior. Mas hoje, como que é ensinado, então, conjugação verbal dentro da sala de aula? Contextualizado. A conjugação verbal está contextualizada. Como assim? Eu pego um texto, tá bom? De qualquer autor, porque todos os textos têm que ter verbo. Toda vez que a gente fala verbo, né? E aí, então, a gente pega um texto e vai, por exemplo, sublinhando esses verbos. E aí, então, a gente retira esses verbos do texto, coloca embaixo e coloca em que tempo e modo está. É uma forma de ensinar verbo. Ou, então, eu pego a frase e falo, essa frase está no presente, passado, futuro. Pronto. Tá bom? Mas ninguém mais utiliza esse caderninho de conjugação verbal do verbo ser, do verbo estar, do verbo pôr, por exemplo, que eram 3. Meu Deus, ninguém mais faz chamado oral. Era constrangedor. E continua sendo. E hoje muito mais. E hoje você toma processo. Naquela época a gente não tomava processo, não. A gente não abria processo, né, contra o professor. A gente ficava feliz, né? Os pais ficavam felizes, né? Minha avó fazia conjugação verbal oral comigo. Enquanto ela cozinhava, eu estava ali, conjugando o verbo com ela. Ela fazia isso todo dia. E nas férias ela colocava um pouquinho mais de verbo do que a professora já tinha posto. Então, assim, eu tive que aprender verbo com a minha avó e com a minha professora. Me ajudou muito. Mas é que a forma como era ensinada é diferente da de hoje. É só isso. Tá bom? Tudo bem?
Então tá. As pessoas sem instrução falam tudo errado. Vamos lá. O que seria uma pessoa sem instrução? Analfabeto. Ou com pouca escolaridade. Fala tudo errado? Não. Não fala tudo errado. Não é verdade? Quem é você na fila do pão para dizer que ela fala tudo errado? Não é verdade? Quem é você para falar que eles falam tudo errado? Pode ser que utilizam regionalismo, sotaque, né? Pode ser que há ali a interferência da sociolinguística. Agora, errado? Não. Tá bom? Pode ser que não conjuga verbo. Pode ser. Pode ser que não conjuga verbo, mas assim, não dá para entender que a pessoa fala? Dá. Tá bom? As pessoas sem instrução falam tudo errado? Isso é muito antigo. Isso é uma frase muito daquelas de que a elite tinha que estudar. Lembra que os burgueses iam para a escola, os proletariados não iam? E depois eles tiveram que ir, de alguma forma, para poder aprender uma profissão? Cabe aqui, ó. Nessa época. Porque quem tem dinheiro fala bonito. Porque tem acesso à escola. Mas, por exemplo, eu poderia ser uma alfabetizada, mas eu não tive muita instrução. Eu estudei até o 9º ano. Então, eu fiz só o primeiro e o segundo ciclo. Não fiz ensino médio. E eu posso gostar de fazer leitura, de ler qualquer coisa. Leio contos, leio crônicas, leio jornal. Eu não leio só Facebook. E pronto, eu falo bem. E eu posso, então, achar, quer dizer, as pessoas podem achar de que eu tenho até uma faculdade. Mas não, na verdade, eu tenho uma boa leitura. Eu faço leitura, eu escuto jornal, enfim, tá bom? Tudo depende do que você está agregando a você. Eu sempre digo de que as pessoas têm, sim, o acesso a livros, à cultura, é só querer. Mas tem regiões realmente que é muito difícil de você ter o acesso. Você não tem acesso à internet, você não tem acesso a uma biblioteca, mal tem, quiçá, uma escola, quem dirá uma biblioteca. Por exemplo, quando eu me mudei para cá, eu tive uma dificuldade muito grande de encontrar uma papelaria. Papelaria. Gente, papelaria. Eu quero comprar um caderno, eu quero comprar um lápis, uma caneta. Você sabe onde eu tive que ir para comprar uma caneta, lápis e caderno? Na Marechal Tito, no Calunga. Cara, papelaria. Não acreditei. Por quê? Você sabe a resposta? Não. Porque não existe um estímulo na educação. Porque as pessoas aqui elas estudam no estado e na prefeitura, que recebem já esse material do governo, certo? Então não há necessidade de eu vender mais coisas. E quem vai comprar coisas para estudar? Porque não há um incentivo, não há um estímulo. Mas eu pensei já em abrir uma papelaria aqui, que eu acho um absurdo não ter papelaria. Como não pode ter? Bom, se não tem papelaria, imagina a livraria, né, gente? Tá brincando, né? Fala aí, livraria. Se papelaria não tem, né? O que tem de papelaria aqui, na verdade, vende naquelas lojas de 99, em frente ao Igas, aqui, que tem aquela lojinha de 99 que vende umas coisinhas de papelaria. Só. Mas se você quiser um Faber-Castell, bicho, você não encontra aqui, não. É pro Calunga, que você é chique. Acredita? É verdade. É a elitização do estudo. Que, na verdade, não, gente. Ó, é muito engraçado essas coisas, assim. Por exemplo, vou dar uma coisa besta. Quando a gente não tem dinheiro, a gente acha que não tem dinheiro para nada. Nada na vida. Eu tava com... Acho que vocês chegaram a ver um Palio que eu tinha. E aí, então, o som pifou. Eu falei, não acredito que eu vou ter que trocar de rádio. Meu,
Eu adoro música, eu sou muito musical, eu amo música, eu escuto música o dia inteiro, eu estudo com música. Então, assim, para mim, música é tudo. E aí eu fiquei sem rádio. Eu falei, não, cara, consertar a rádio esse mês que eu tô numa perrengue do caramba. Eu falei, não. E aí fui passando os meses. Até que o vidro elétrico também deu problema. Eu falei, putz, vidro elétrico dá problema agora, o negócio ficou feio. Agora eu vou ter que levar. Sabe quanto que me cobraram para arrumar o meu som? R$ 10. Sabe por quê? Era o fusível. É quase a mesma coisa sobre o comprar um lápis, comprar uma caneta, comprar um caderno. É achar que é muito caro. E, de repente, não é tudo isso de caro. Mas você vai naquela lojinha de 99 ali, o cara te enfia a faca. Aí você fala, tudo para estudo é caro. Por isso que a gente não tem acesso, por isso que a gente não consegue. Mas não, é que o único cara que vende isso, que é monopólio o nome disso, ele mete a faca para ganhar dinheiro. Agora, se abrir uma papelaria do lado, você pode ter certeza que ele vai baixar o preço. Por quê? Porque existe concorrência. Entenderam? Então, assim, as pessoas que não têm instrução, elas não falam errado. Existem formas... como é que eu falei agora há pouco? Adequada e inadequada, e existe seu regionalismo, a sua forma de comunicação, tá bom? Agora, dizer que elas não têm instrução, dizer que elas não têm forma clara de comunicação, aí é difícil. Não, tá bom? E isso é a elitização que disse mesmo, né? É a mesma elitização que diz que estudar é coisa de rico, que comprar material escolar... Ao banheiro, que nós não tivemos intervalo. Ai. Ah, meu Deus, eu perguntei, hein, se precisava. Pode ir, amor. Vou explicar a última aqui. O lugar onde melhor se fala português é no Maranhão. Olá! Raimundinha agora que vai sair. Vou falar dela. Por que no Maranhão dizem que é o melhor português que se fala? Porque, no mínimo, quem disse isso é maranhense. Oi? Já ia perguntar. Porque o quê? Já ia perguntar isso, por quê? Maranhão. Porque quem disse isso é maranhense. Ah, entendi. Boa. Só por isso, assim como o carioca também diz que o melhor lugar que se fala português é no Rio de Janeiro, né? E por aí vai. É isso. Porque cada um onde mora acha que fala português melhor do que o outro, mas não existe competição nem para isso, gente. Tá bom? Não existe o melhor ou o pior português, não existe isso, tá bom? Como eu disse agora, existem palavras que a gente pronuncia incorretamente, escreve incorretamente, e tem as adequações e inadequações que a gente fala durante a gente faz, dependendo de onde está, a gente usa umas palavras e outras, certo? É só isso, tá bom? O certo é falar assim, porque se escreve assim. Vamos lá. Vamos ao nosso querido chat. Ah, sim. Ah, lembrei de duas palavras maravilhosas. Vamos lá. Se eu escrevo essa palavra desse jeito, ó. Eu tenho que pronunciar essas duas vogais perfeitamente no final? Planície, planicie. Eu pronuncio planicie? Não, eu pronuncio planície. Eu comi uma dessas vogais, falei baixinho uma delas, porque uma é mais forte do que a outra. Eu tenho aí esse encontro vocálico que a gente chama de ditongo, meninas. Quando eu tenho duas vogais na mesma sílaba, e uma é fraquinha e outra mais forte no som, na pronúncia, tá bom? Planície. Se eu for escrever como se fala, planície. Aê! É assim que se escreve? Não. Mas é assim que eu pronuncio, certo? Beleza. Vamos para outra. Como que é? Assim. Como vocês pronunciam essa palavra? Desviou. Desviou. Ah, vocês falam, ele desviou do buraco, vocês falam.
Aham. Desviou, Tá. desviou. Ah, ele desviou do buraco. Ninguém fala, ele desviou do buraco, meu bem. Ninguém fala. Ele desviou do buraco. É isso, a gente fala assim. E tá certo? Tá certo, amores. Então não vem com onda, não vem com essa de que a forma como eu falo é a mesma que eu escrevo. Porque a gente tem a língua escrita e a língua falada. E uma é muito diferente da outra, tá bom? Outro mito da linguística. É preciso saber gramática para falar e escrever bem? Não, gente, não precisa, tá bom? É que isso, na verdade, é tão inconsciente dentro da gente, que a gente não sabe que, por exemplo, o menino caiu da bicicleta, eu tenho o sujeito, tenho o verbo e tenho o complemento. Mas eu posso dizer que os menino caiu da bicicleta. Os menino caiu da bicicleta. Você vai entender a frase? Ela tem o mesmo sentido de os meninos caíram da bicicleta ou o menino caiu da bicicleta. Ou se, como que é? Estrapiou, né? Se estrapiou, isso? Estrupiou. Oi? Estrupiou, né, Raimunda? Estrapiou. Se estrupiou. Se estrupiou. Certo? É a mesma coisa. O domínio da norma culta é um instrumento de ascensão social. Isso também, esse pensamento, ele também veio com essa elitização da escola, tá? Então, eu sei a norma culta porque eu tenho dinheiro. Não, isso já era, tá? Qualquer um hoje pode ter o domínio da norma culta. A norma culta é só para dizer assim, eu tive instrução e sou idiota e não sei falar com gíria e com palavrão, porque eu sou castrado. Seria isso, né? Tá bom? Porque a gente precisa se comunicar e a gente precisa se expressar. Se expressar não é apenas dizer, gente, vai dar 9h15. Eu posso dizer dessa mesma forma, essa mesma frase, chorando, sorrindo, dando risada. Eu preciso, dentro da minha comunicação, expressar o que eu sinto. Não é verdade? E aí, então, é onde vem as oscilações das palavras. Então, se eu utilizo apenas norma culta, eu não tenho sentimento nenhum, eu sou um robô. Robô utiliza a norma culta. Agora, eu que não sou robô, eu vou utilizar minhas 3 formas de comunicação. Meus 3 tipos de fala. Vulgar, popular e erudito. Mas tudo depende de onde, com quem. Tá bom? Entenderam, amores? Depois eu mando para vocês o vídeo. Eu ia colocar aqui, mas como eu lembrei de que o vídeo, na verdade, não sai legal quando a gente compartilha com vocês, né? Então eu vou mandar depois para vocês, tá bom? Não tem atividade sobre ele, tá? É só... Faz parte, na verdade, de um pouquinho de sociolinguística, mas tem lá. Eu acho que são somente 2 ou 3 slides. Bora lá. Objetivo do ensino da língua portuguesa nos PCNs, nos Parâmetros Curriculares Nacionais. Vocês já viram um PCN, não viram, amores? Vimos, né? Acho que comigo vocês já viram um PCN, né? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Por que eu vou ensinar? Qual é o objetivo de ter a língua portuguesa dentro dos PCNs? Por quê? Porque, na verdade, a gente precisa capacitar, fazer com que o aluno seja capaz de compreender texto, tanto oral como escrito. É um grande problema, uma grande defasagem que a gente tem no ensino hoje, em modo geral, de norte ao sul, leste a oeste, município, estado e particular, compreensão de texto, interpretação textual, é a mesma coisa. Lembra que eu falei para vocês, logo lá em língua portuguesa, no primeiro semestre, que a gente assistiu o filme, que a gente falou sobre alguns textos, que vocês viram o texto do Rio Sem Discurso, do toque, toque, toque. Meu Deus. Da aula traumatizante. É inesquecível. Da aula traumatizante, professora. Ô, Vanessa, interpreta o texto. Aí a gente ia lá e interpretava o texto. Não, tá errado. Mas a interpretação é do jeito que eu entendi.
Jesus. Ai, meu Deus do céu, né? Porque a gente acha que a interpretação de texto é o que eu interpreto do texto. Ai, Jesus. Né? E não é assim que funciona, né? Então, é que nem aquelas questões assim, questão subjetiva de opinião própria. Dê a sua opinião sobre X coisa, mas a sua opinião também pode estar errada. E aluno acha que está certa a minha opinião, só porque eu pedi a opinião dele, a opinião dele está certa. Ai, meu Deus do céu, mas enfim, vamos lá. Compreensão de texto, tanto o texto oral, ler um texto e interpretá-lo, como escrever um texto e ele ter coesão e coerência. A gente vai falar sobre coesão e coerência também. Mas ter coerência, por exemplo, ter sentido. Eu escrevo um texto e não tem sentido nenhum. Isso é um grande problema que a gente encontra hoje dentro das escolas, tá bom? Então, o aluno tem que ser capaz, ele tem que sair da escola sendo capaz de fazer interpretação textual, tá bom? E claro que tudo isso bate de frente com as situações do dia a dia. Por exemplo, pode ser que uma discussão besta que aconteça com você e seu marido, namorado, enfim, seja por conta de falta de interpretação de texto. Quanto que isso não acontece? Você não entende o que eu falo, e aí então você diz a mesma coisa do que eu disse, só com palavras diferentes. Gente, isso acontece muito. Por quê? Porque não há interpretação de texto, tá? E isso pode ser, eu estou falando uma coisa bem banal, assim, tá bom, gente? Mas isso pode acontecer, por exemplo, dentro da empresa, dentro da escola. Te pediram para fazer uma coisa e você não entendeu o que era para fazer. Faltou interpretação de texto. Você não entendeu assim. Ah, mas eu não entendi dessa forma. Faltou interpretação de texto. Tá bom? Utilizar diferentes registros, inclusive os mais formais, da variedade linguística valorizada socialmente, que é a norma culta, sabendo adequá-los às circunstâncias da situação comunicativa que participam. Esse último parágrafo aqui é sobre a adequação e inadequação da linguagem. O aluno tem que sair da escola sabendo quando que ele vai utilizar a norma culta, quando que ele vai utilizar essa fala vulgar, essa fala popular e essa fala erudita. E assim na escrita também. Eu preciso saber quando eu vou utilizar a linguagem tecnológica do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, do Twitter. Eu posso usar essa mesma linguagem dentro de uma redação? Não, nunca. Nunca. Da mesma forma, você pode usar a redação no Twitter, no WhatsApp? Você até pode, mas assim, é que o objetivo de Twitter, WhatsApp, Instagram, redes sociais, que é diferente da redação. Então, tudo depende de onde você está fazendo e o que você quer dizer, tá bom? Então, a gente precisa fazer com que o aluno entenda quando utilizar a forma correta, a forma da norma culta, e quando utilizar essas outras falas, essas outras variações da linguística. Entenderam, amores? Ou ficou confuso? Entendi. Tá, beleza. Último slide, olha, 9h20. Eu vou enrolar até 9h40. Não. Mentira, amores. Eu vou no jeito que dá para ir, tá bom? Se passar, não tem problema, passou uns minutinhos. Objetivos do ensino da língua portuguesa ainda é expandir o uso da linguagem em instâncias privadas e utilizá-las com eficácia em instâncias públicas. Por exemplo, o que seria uma instância privada? Alguém sabe dizer? Pode falar. Pode falar. Um local privado, o que eu posso dizer? Um local privado, eu quero dizer assim, particular. Palestra, por exemplo? Isso.
Por exemplo, sim, pode ser considerado. Acho que alguém está tentando entrar, desculpa. Ai, pera. Alguém levantou a mãozinha, é isso? A Eliane está tentando entrar, professora. Ai. Tá, vamos lá. Deixa eu só abrir a portinha para ela. E aí, então, 9h20. Vamos lá. Bom, instância privada e instância pública é mais ou menos isso que você disse, sim, Raimundinha. É assim, a instância privada é dentro de uma sala de aula, de uma instituição. Agora, quando eu vou palestrar, por exemplo, que é para um público grande, ou quando eu vou fazer alguma coisa relacionada à política, por exemplo, quantas vezes a gente escutou prefeitos, presidentes, vereadores, enfim, qualquer candidato a qualquer cargo político, falar e a gente não entende nada do que o cara tá falando, mas acha bonito. Muitas vezes, não é? Nossa, ele fala tão bem, não entendi nada do que ele diz, mas assim, ele fala bem. Isso na verdade, tentar... Eles tentam, na verdade, fazer com que a gente ache certo, né? Utilizar essas palavras que não cabem para aquele eleitorado, para aquele público que ele está falando, porque ele está falando de modo geral. Se eu falo de modo geral, para todo mundo, assim, tipo na televisão, que seria uma instância pública, eu tenho que falar de forma muito clara, muito objetiva, muito direta, para que as pessoas não entendam, não tenha uma dupla interpretação, uma interpretação incorreta do que eu estou falando, ou não entenda nada do que eu disse. É que quando a gente fala de político, a gente tenta mais ou menos dizer que ele não disse nada, mas ele falou, né? Ele falou, mas não disse nada no final, tá? Foi demagogo, né? Fala e não fala. Parece aquele político da Praça Nossa, professora. Da onde? Da Praça Nossa. Isso mesmo. Ele é o típico político, né? Também tem um outro cara, que eu acho que vocês não vão lembrar, mas o Dorico Paraguaçu, que ele é um personagem também do Bem Amado. É que eu vi o filme não, vi a novela, li o livro, e ele é um personagem típico brasileiro, um político típico brasileiro. Enfim, e aí então as instâncias públicas seriam essas para um público em si, e a privada seria desde um grupo social, por exemplo, o nosso grupo no WhatsApp, ele é privado, tá? Valorizar a leitura como fonte de informação, via de acesso aos mundos criados pela literatura e possibilidade de fruição estética. Então, a gente tem o objetivo de fazer com que esse aluno tenha vontade de ler. É isso. Bom, traduzindo esse papo. Vontade de ler. Fruição é prazer, tá bom? Prazer estético, assim. Eu quero ler um livro porque eu adoro ler e não sei mais qual livro ler. E você podia me indicar um por fruição? Deixa eu falar. Oi. Posso. Eu não aguento mais ouvir essa palavra, fruição. Jura? Onde? Tá, vai ler lá o prazer do texto. É o que mais tem. Fruição. É verdade. Ele utiliza bastante porque ele fala do prazer, né? E fruição é prazer. Exatamente. Agora que eu li, eu assim, gente do céu, eu não aguento mais essa palavra. Mas é uma palavra bonita, pouca gente usa. Então, mas e ali no texto dá para ver vários sentidos referente a esse tipo de prazer. Ele está aqui do meu lado que eu usei ele hoje. Usou? Estou quase terminando já. Ótimo, maravilha. Então, quando a gente fala de fruição estética, a gente está falando de ler um livro por leitura, não fazer essa leitura de livro, né? A gente não está falando disso, isso aqui é técnico, isso aqui você não vai ler só por distração, para passar o tempo. Isso sim é fruição, tá bom? Passar tempo por uma leitura gostosa, assim, de te levar para outros lugares, enfim, isso é fruição. O que a gente precisa é fazer com que os alunos façam leitura de livros.
aquela palavra leitura obrigatória já acaba com a gente. Não é não? Quais são os livros obrigatórios? Pelo amor de Deus. E começa pelos nomes, né? Triste Fim de Policarpo Quaresma. Que nome é esse, filho? Não tinha um outro nome para dar para esse livro? Não, nome feio, gente. Nome feio. É um palavrão. Não é? Ó, Morte e Vida Severina. Que nome mais besta, cara. Porque ninguém para pensar sobre o nome. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Cara, eu achava esse nome um horror. Até de pronunciar. Tanto que hoje a gente não pronuncia Memórias Póstumas de Brás Cubas. A gente fala MPBC. MPBC. Abreviação de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas até explicar o que é memória, o que é póstuma, quem é Brás Cubas, aí demora. Não é verdade? Existe, a gente vai falar sobre, eu vou tentar trazer para vocês, alguns livros, literatura infanto-juvenil e literatura infantil, dentro, não nos clássicos da literatura apenas, tá bom? Mas, assim, de modo geral, para vocês trabalharem dentro de sala de aula, tá bom? A gente vai falar durante aí essas aulas de conteúdo e metodologia de ensino da língua portuguesa. Eu vou reservar uma aula específica para isso e trarei meus livros particulares e alguns da internet que eu os tenho. E depois eu, enfim, divulgo com vocês aí, tá bem? Que acho que super vale a pena e a gente precisa estimular essa criançada a fazer leitura. É que livro no Brasil é caro, né? Muito caro. Mas, enfim, vamos lá. Valer-se da linguagem para melhorar a qualidade de suas relações pessoais, sendo capazes de expressar seus sentimentos, experiências, ideias e opiniões. O que ele está falando aqui? De que a gente precisa fazer com que as crianças expressem o que elas sentem, o que elas pensam, o que elas sabem da vida. Ouvir as crianças, né? E que essas crianças consigam se expressar, utilizar as palavras adequadas para conseguir atingir o objetivo que é se expressar. Quantas vezes vocês vão começar a falar uma coisa e falar assim, não sei te dizer como que foi. Não sei te dizer. Não sei falar. Isso acontece. Porque fala vocabulário. Ou então acontece assim. Conheço uma senhora de que ela tem pouco vocabulário e ela utiliza esse pouco vocabulário para o médico dela. Então, por exemplo, o embrulho no estômago nada mais é do que um enjoo. Mas ela também diz que a perna dela fica embrulhada. Então, a gente não sabe se a perna também fica enjoada. Mas não fica, né? Claro que não, né? A perna dela estica como se o músculo tivesse enrijecido. E até descobrir isso, demorou um pouquinho. Então, a ideia é de que fazer com que o aluno saiba distinguir uma coisa da outra e consiga, então, agregar, né, trazer para ele mais vocabulário, tá bom? Quem vai fazer isso? Se em casa não faz, tudo bem, você faz. Você, professora, pedagoga, tem obrigação, tá bom? É um dos objetivos que existem de ensinar a língua portuguesa. Tá? Não é apenas, a alfabetização não faz parte da língua portuguesa apenas. Quando a gente fala de língua portuguesa, a gente fala de leitura, de fala, de escrita, de criação literária, tá bom? De fruição estética, de fruição de leitura, tá bom? Tudo isso faz parte. Então, não se limita apenas ao alfabeto. A formação de sílabas, e depois de palavras, e depois de frases, tá bom? Isso é muito pouco para falar de língua portuguesa, né? Não que seja pouco, alfabetização, não é isso. Mas resumir língua portuguesa nisso é muito pouco. A língua portuguesa ela é muito mais do que a alfabetização, né? Então, ela tem aí a leitura, a forma de se comunicar escrita e oral, certo? E a criatividade que a gente tem com as palavras, a criação da palavra. Beleza, amores? Beleza. Alguma dúvida? Ó, 9h31. Diz que a gente ia até 9h30? Haha!
Muito bem. Meninas, quero saber se vocês estão com dúvida em algum slide, em alguma palavra, em alguma coisa que foi dita, por gentileza. Falem agora ou calem-se para sempre. Mentira. Professora, você vai mandar essa aula no grupo? Licença. Boa noite. Não ouvi. 2 pessoas perguntaram coisas diferentes, não entendi. Eliane, boa noite, tudo bem? Então, aí eu consegui entrar agora porque eu liguei para lá e reclamei. Falei que eu estava desde as 7h30 tentando entrar na aula, aí eles configuraram lá e eu consegui entrar. Você está tentando entrar por onde? Você mandou o link, né? Sim. Pelo Sponte e pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, eu estava tentando, mas minha internet ficava ruim. Não ouvi nada do que você falou. A minha internet não estava carregando o Google para me poder entrar na aula. Aí eu liguei para lá, para a central, ele estava arrumando. Acabou de arrumar agora. Aí sábado eu arrumei, ou sábado eu liguei, reclamei, porque estava assim a semana inteira para me entrar na aula. Até onde estava bom. Aí hoje eu liguei aqui o notebook, não estava abrindo nada. Ok, tá bom. Geise, você perguntou o que, amor? Não, eu ia falar sobre os 3 tipos de fala, vulgar, erudito e popular, né? Isso mesmo. É que Isso eu mesmo. queria ver se eu tinha anotado certo, era só isso. Aí, tudo bem para você? Quais são elas, a diferença? A vulgar tem palavrão e gíria, a popular só tem gíria, e a erudita é a norma culta da língua portuguesa. Professora, e quando... Diga. Posso falar? Pode ser, E quando quando fala assim, é uma palavra de baixo calão, também não é palavrão? Isso, é isso mesmo, é a mesma coisa. A palavra chula, tá. baixo calão, vulgar. Entendi. Repete para mim, por favor, a popular e erudito. Claro, popular só tem gíria, não tem palavrão. E a erudita, ela tem somente norma culta. Então, vai se preocupar com concordância verbal, concordância nominal, conjugação verbal, tá bom? Quer que repete? Eu repito? Não, obrigada. Anotado, tá bom. Então, vamos lá. Eu tenho a vulgar, onde tem palavrão e gíria. Eu tenho a popular, onde só tem gíria. E eu tenho a erudita, que está somente com a norma culta. Fechou? Posso cobrar na prova? Tá aqui anotado. Maravilha! É um pontinho na prova. Garantido. Muito bem. Olha o fundo que eu estou usando hoje, não dá para ver direito minha mão, ó. Então tá bom, meus amores. Bom, a aula de hoje se encerra. Deixa eu até parar a gravação, que eu não parei.